Ok, então boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos aqui no nosso tempo, depois de um longo período aí, né, de descanso, mas graças a Deus que a gente está aqui novamente para continuar aqui o nosso tempo, nosso estudo com o Ivaldo, tá? Vamos orar nesse momento e depois eu já passo aqui o tempo para o Ivaldo, tá? Vamos orar. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos que o Senhor tem cuidado de nós, tem sido misericordioso conosco, com nossas famílias. Obrigado porque o Senhor também tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos por este meio e ainda estudarmos, Senhor, a Tua Palavra e as coisas que envolvem a Tua Palavra. Obrigado pela vida do Ivaldo, pela sua família e pelo que o Senhor tem ensinado e mostrado para ele, ó Deus. Pedimos por esse tempo aqui, que o Senhor abençoe e continuamos orando pelos nossos irmãos lá em Macapá, que o Senhor esteja aliviando todo aquele sofrimento, tudo aquilo que nossos irmãos têm passado lá, providenciando logo uma solução para aquele problema. Oramos, ó Pai, colocamos esse tempo diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok, Ivaldo, pode ficar à vontade, meu irmão. Bem, boa noite a todos, boa noite àqueles que eu ainda não havia falado. Esse é o nosso espaço de reflexão sobre a história da Igreja dos Irmãos. Não só um relato, mas eventualmente a gente também traz aqui algumas considerações que eu acho que são importantes para a gente avançar. Então, nós chegamos à nossa 10ª aula da história da Igreja dos Irmãos, e essa é a nossa aula, podemos dizer assim, que envolve essa história mais fora do nosso contexto. É claro que ela se relaciona intimamente com o contexto que nós vivemos, né? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui. Ok? Bem, nós estamos aqui, o tema, ou o subtópico do livro que nós temos como referência é Encontrando a Nossa Identidade, que é um relato da história da Igreja dos Irmãos da Graça, ou por graça. Vocês vão encontrar essa nomenclatura, tanto de um jeito quanto de outro. Tá? E nós chegamos aos anos 30 do século XX, né, 1930, 1929, por aí, né, e encontramos esses dois personagens que foram elementos cruciais na história da Igreja dos Irmãos e no surgimento do que nós chamamos de a Fraternidade dos Irmãos por Graça, né, o Dr. Louis Bauman e também o Dr. McLean. Falamos sobre eles, nós não vamos tecer muito mais comentários, né? E na aula nós concluímos com esse esquema aqui, né? Acho que foi, quer dizer, não concluímos com esse esquema, mas fomos ao final com esse esquema aqui da constituição do movimento dos irmãos desde 1708 até os dias de Bauman e Alva McLean. Então, a Igreja dos Irmãos, originada na Alemanha, ela avançou até esse momento, em 1939, quando surgiu a Igreja dos Irmãos por Graça, ou a fraternidade, ou a confraternidade da graça. E isso é significativo. O início dos anos 1900, havia um movimento muito forte no contexto do norte-americano em relação ao evangelicalismo, ou o rumo do movimento protestante nos Estados Unidos. E essa geração, Bauman e McLean, eles foram muito influenciados por esse movimento, e certamente trouxe essas influências também para o contexto da Igreja dos Irmãos, assim como nós vimos lá em 1881, em 1882, quando os progressistas da nossa história
romperam com a estrutura principal da igreja e, por conta do movimento de avanço e de sair do isolamento, ou do isolacionismo que ainda existia, constituíram a Igreja dos Irmãos, ou a The Brethren Church. E isso é importante. Por quê? Porque a gente vai ver que o espírito progressista que surgiu em 1881, 82, ele também ele permeia a história da nossa ramificação, no caso, a Igreja da Graça. Né? E o que era a Fraternidade da Graça? Quem lê o material entende. Eu não vou aqui mais tentar não, não vamos mais nos bater de novo nas questões que envolvem o porquê dessa nova fraternidade. Nós já falamos sobre isso, inclusive, foi alvo de um trabalho que nós fizemos na última aula, refletindo sobre ele, não é verdade? E eu espero que todos vocês tenham entregado o trabalho. Até há pouco tempo, tinha alguns que ficaram de me mandar, não sei se conseguiram mandar. Né? Eu não recebi alguns, de fato. Né? Então, o que é a Fraternidade da Graça? Né? Um grupo constituído de igrejas e líderes que se desvincularam da Igreja dos Irmãos, na época, para, a partir de alguns conflitos que envolviam os ventos do modernismo, do liberalismo no contexto da Igreja, e da fraternidade outrora existente, resolveram formatar uma nova comunidade. Né? Então, é importante que a gente destaque aqui hoje o seguinte, né? Primeiro, há um novo endereço, né? Há uma nova região geográfica nos Estados Unidos que passa a ser o contexto da nossa história. Até então, era Ohio. Agora, Indiana, outro estado americano, não muito longe de Ohio, e a cidade é uma cidade chamada Winona Lake, do Seminário Graça, entre outras coisas. Tá? A estrutura toda, ao longo do tempo, depois da constituição da Fraternidade da Graça, ela vai se encorpando toda nessa região. Para quem lê o material, pode perceber isso. Né? As várias estruturações que foram dadas em termos de logística para aquela fraternidade nos Estados Unidos. O que é destaque nessa nova fraternidade? Essa fraternidade, chamada Fraternidade da Graça, ou a Igreja dos Irmãos por Graça, naquela ruptura, herdou um corpo promissor de novos líderes. Aquelas pessoas que estavam, podemos dizer assim, que eram ventos importantes, né, da constituição da igreja, né, aquela juventude que era emergente no contexto da Igreja dos Irmãos da Graça. Né? Então, essas pessoas que, podemos dizer, eram elementos que adicionavam vitalidade e zelo à igreja, né, com programas missionários, locais, agressivos, e também eram pessoas que internacionalizavam, né, e quase todos os jovens que serviu, quase todos eram jovens, né, que serviam nos vários ministérios da Igreja dos Irmãos naquela época, foram herdados. O Grupo da Graça, como foi colocado, né, você se lembra que a gente falou, né, o Grupo da Graça e o Grupo de Ashland. Então, o Grupo da Graça herdou um grupo de jovens líderes que serviria para o futuro próximo como elementos de grande valia na ampliação da comunidade nova. Então, isso é importante que a gente diga aqui. É um corpo muito promissor de novos líderes. Com isso, também surgiu um novo momento na comunicação da nova fraternidade, com a criação dessa companhia chamada Brethren,
Missionary Herald, ou Herald. Foi uma empresa, uma organização que surgiu para auxiliar no processo de comunicação, divulgação dos trabalhos e das direções que agora a nova fraternidade começa a dar. Isso são coisas que foram importantes no passado, começando com a imprensa de Sauer, se vocês não se esqueceram, passaram pelo Arauto, né, ou pelo Missionário dos Irmãos, e agora, com essa organização instalada ou constituída, passa a ser publicado uma publicação chamada Herald Missionary, né, que era uma publicação chamada, como se fosse, o Arauto dos Irmãos. Tá? Então, isso também se revelou extremamente importante para a nova comunidade que está surgindo no cenário da história da Igreja dos Irmãos. Com isso, se evidenciou também um trabalho muito precioso das mulheres na Igreja dos Irmãos. Aliás, as mulheres da Igreja dos Irmãos pode não parecer, né? Parece-me que não tem muito relato nesse sentido, mas as mulheres, elas formataram, elas auxiliaram em muito o crescimento do movimento dos irmãos, tanto na antiga estrutura, quanto na estrutura agora emergente. Com a Igreja dos Irmãos da Graça, surge o que foi denominado aqui no Brasil de Sociedade de Maria e Marta. Vocês são jovens na Igreja dos Irmãos, vocês com certeza não viveram isso, talvez nunca tinham ouvido falar dessa sociedade. Na verdade, foi uma sociedade que foi criada por uma das mulheres de um pastor da Igreja dos Irmãos no passado, que se transformou numa organização que serviu em projetos missionários, especialmente em ações missionárias domésticas, mas também uma porta de ensino para as jovens e também crianças, adolescentes e jovens, as meninas, que podiam também não somente desenvolver um tempo de devoção, mas também podiam aprender alguma coisa relacionada a habilidades manuais. Eu conheci na época em Macapá, quando eu era criança, a Sociedade de Maria e Marta funcionando. Né? Por que Maria e Marta? Porque essas duas personagens são personagens extremamente interessantes no contexto da história neotestamentária e na sua relação com Jesus. Né? Envolve muito bem o equilíbrio entre a devoção e a ação, ou a devoção e a atitude, ou uma atitude devocional, né? E uma devoção atitudinal. Eu gosto muito de fazer essas misturas. Né? Eu, sinceramente, não gosto muito sempre quando falam de Marta, por exemplo, eu me incomodo, né? Porque parece que Marta era o bicho-papão, né? Parece que ela era chata, era uma pessoa que realmente só se preocupava com as coisas e tudo mais. Né? E nem um pouquinho a história de Marta. Marta precisa ser, vamos dizer assim, precisa ser reolhada, porque, na verdade, ela Deus acerca da sua fé em Cristo, e isso realmente é extraordinário. Fora o fato de que ela serviu a Jesus em muitos aspectos, com certeza. Quando Jesus, por exemplo, quando disse que ele não tinha onde reclinar a cabeça, certamente quando ele chegava lá em Betânia, Marta tinha um quarto lá para ele e seus discípulos com muita alimentação, porque, ao que parece, ela era a líder do seu lar. Então, por isso, esse nome, Sociedade de Maria e Marta, né, para as meninas e jovens desenvolverem não somente a questão que envolve a educação espiritual, mas também uma educação secular, quero usar essa expressão aqui com muita reserva, a educação corriqueira, com uma habilidade especial para que elas pudessem desenvolver o seu potencial. Então, lá em Macapá, por exemplo, eu conheci algumas jovens que depois se transformaram em senhoras,
que aprenderam naquela sociedade coisas que realmente são muito preciosas. Não sei se a dona Elza está aqui no grupo agora, mas certamente a dona Elza, ela se lembra bem disso, né? E isso é muito importante. E talvez até fosse interessante a gente pensar, no contexto da Igreja dos Irmãos hoje, como é que as mulheres da Igreja dos Irmãos no Brasil podem e devem se envolver no contexto da obra missionária, do trabalho de educação, do trabalho de ensino, entre outras coisas, né? Depois a gente pode abrir para um processo de discussão aqui, depois de algum tempo aqui, tá bom? Um quinto ponto importante que envolve a fraternidade da graça, essa nova confraternidade, diz respeito à sociedade missionária ao estrangeiro. Aquela sociedade que hoje é chamada de Encompass, que foi fundada lá em 1900, nós já falamos sobre isso também aqui na história, essa sociedade ela teve uma importância estratégica muito grande. Primeiro, ela se aliou à fraternidade da graça. É muito interessante isso, né? E a gente vê nesse contexto da Igreja dos Irmãos da Graça o avanço missionário tanto em nível doméstico, ou seja, no solo americano, norte-americano, mas também para o estrangeiro. Vamos ver isso um pouco mais, né? Lembrando que é interessante, né, que a sociedade, essa missão para o estrangeiro, ela já havia feito algumas tentativas de abertura de trabalhos em outros lugares fora dos Estados Unidos. A gente vai ver que algumas situações não foram bem sucedidas, né? Num certo sentido, também nós podemos dizer que a Fraternidade da Graça herdou essa sociedade missionária. Então, é importante, vamos falar um pouco mais sobre isso, e também algumas questões fundamentais que trazem à luz a nossa fraternidade, que precisam também ser esclarecidas e que nos ajudam a entender, por exemplo, o que somos hoje, o que temos de alinhamento ao contexto da história que acontecia na sociedade americana naquela época, tá? Então, eu vou só interromper um pouquinho aqui para a gente poder até abrir um pouco essa discussão. Você que leu a apostila à luz desses tópicos que nós levantamos aqui, você tem algum comentário a fazer, alguma pergunta a fazer? Ou vocês nem aproveitaram esses fins de semana que não teve aula para ler a apostila? Eu sei que a auxiliadora já disse que leu. Eu li realmente. Essa parte aí que você falou sobre a sociedade Marta e Maria, né? Eu não sabia, não, que tinha... E achei boa a ideia. E acho que deve continuar, sim. E uma coisa também que eu li lá, que elas tomavam a frente, né? Tinha algumas igrejas lá, e uma delas foi pastora, num determinado ponto aí, né, que eu vi. E antes da sociedade Maria e Marta. Me chamou a atenção. E também a parte que mais tarde foi chamado, né, da missões estrangeiras, domésticas. Então, isso é uma linha que foi seguindo, né, não foi perdido, graças a Deus, assim, desde o início, desde os nossos pioneiros, e aí nesse novo contexto a gente vê essa parte aí de não deixar cair a parte do evangelismo, né, com a formação aí deste conselho. Então, me chamou a atenção isso aí, porque é uma coisa muito válida e muito importante, né, que nós podemos seguir mesmo com isso também. Então, que depois, mais tarde, né, nós somos frutos desse conselho aí, né, de ter mandado pessoas para vários países do mundo, aí para a Argentina, depois para o Canadá, alguns índios, né, estrangeiros, até chegou até nós. Então, essa linha aí, muito importante, que eu acho que deve continuar, né, é uma parte também que o Senhor Jesus nos manda, né, de pregar a sua palavra. Então, à medida que eu ia lendo, eu ia me lembrando de alguns missionários que eu conheci,
né, que vieram chegar, eu li o João Zielaston, Tom Julier, né, Biller, não sei se eu estou pronunciando direito, né, mas que são pessoas que são contemporâneas, não o Tom Julier, né, são pessoas que eu conheci aqui, tive a oportunidade de conhecer, então é muito bom. Ok, mais alguém? Alguma pergunta? Ou algum comentário, algo que você queira adicionar? Daquilo que você leu, daquilo que você estudou? É importante a gente pensar sobre essas coisas, porque, às vezes, a gente acha, eu digo isso com muita tristeza, porque a gente acha que na Igreja dos Irmãos nunca teve certas coisas, né? Nunca teve, ou então, se teve, não funciona, né? A gente precisa deixar de ter esse sentimento de inferioridade, ou até mesmo de que nós não somos capazes de desenvolver algo que realmente possa durar. Eu creio que a história da Igreja dos Irmãos no mundo, ela traz essa referência. A Igreja dos Irmãos tem construído coisas capazes de durar. E isso é fantástico. Quando eu peguei a guia de oração, ou guia de oração da caminhada de oração agora de novembro, que eu fui me inteirar um pouco mais sobre cada um desses países onde nós temos trabalhos sendo desenvolvidos, como a gente pode ver coisas interessantíssimas, e quando você entende o contexto histórico, como essas coisas foram constituídas, você diz assim, há uma identidade muito preciosa que nós precisamos realmente cultivar e desenvolver no Brasil, e também uma consciência de um contexto globalizado que permite que nós participemos aqui desse ministério, desse movimento, vou usar assim essa expressão, no mundo inteiro. Isso é muito bacana, né? Às vezes, uma outra coisa que eu quero realçar aqui, a gente não valoriza o que os pioneiros fizeram, o que aqueles homens e mulheres que passaram por nós realizaram. E isso é muito triste, porque a gente joga a história também no lixo, quando a gente não faz isso. E não é essa a intenção. Na verdade, a gente precisa resgatar esse processo histórico para que a gente possa avançar. E não simplesmente ficar aí, como o desenho, enxugando as lágrimas. Não. Verdade. Então, essas referências históricas, elas são extremamente importantes para que a gente possa construir um novo tempo, mas não desconectado da história. Né? Eu sei que no nosso contexto aqui no Brasil, a gente tentou construir coisas que saíram meio desconectadas da história, olhando agora a história com mais profundidade. Né? Isso é realmente interessante. Né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui hoje. Vamos seguir adiante. Né? Então, essas questões fundamentais são importantes de pensar, mas antes, eu quero falar um pouco sobre essa questão do movimento missionário na Igreja dos Irmãos, a partir da Igreja dos Irmãos da Graça. Como nós dissemos, a Sociedade Missionária ao Estrangeiro, por exemplo, que fora criada em 1900, ela fez o seu trabalho e continua fazendo o seu trabalho. E um trabalho pioneiro em países, por exemplo, onde o Evangelho ainda não chegou, ou ainda não havia chegado. Então, esse é um tempo da história da Igreja dos Irmãos que realmente vem a ser crucial na constituição de uma visão missionária para além das terras americanas. Como vocês sabem, o primeiro trabalho missionário que nós tivemos no mundo, que foi realmente bem estruturado e sucedido, foi na Argentina, em 1909, com Charles Yoder. E o trabalho está lá, mais de 100 anos.
sendo desenvolvido. Novas pessoas, os nativos, ou os da própria nação, e também na África, onde, de fato, o movimento dos Irmãos por Graça se alastrou de uma forma muito maravilhosa a partir do trabalho de James Grable, como nós já também falamos, você já conhece essa história. Com a Igreja dos Irmãos por Graça, iniciada em 1939, e passado todos os percalços que vocês já leram aí na material que vocês têm, dos conflitos, das dificuldades de relacionamento com o corpo da qual onde eles tinham saído, né, as questões relacionadas aos litígios legais, entre outras coisas, né, a sociedade missionária começou a olhar em outros aspectos o mundo, e não simplesmente para a sua própria base. As missões domésticas se desenvolveram extremamente favoráveis, né? Houve um crescimento muito interessante nesse período, mas era preciso olhar o resto do mundo. E eu quero só fazer uma introdução aqui ao nosso assunto, que nós vamos discorrer nas próximas 2 aulas, que tem a ver com a vinda dos primeiros missionários ao Brasil, começando com o Jerônimo Altig e sua esposa Viviane, né, e os seus filhos, que chegaram ao Brasil em 1949. Né? Então, a gente está trazendo só um pouquinho de sabor aqui sobre a nossa história, que a gente vai relatar um pouquinho com mais de detalhes na próxima aula, no trabalho aqui no Brasil. E vai ser bom, porque a gente vai não falar só um relato histórico, mas também a gente pode fazer uma reflexão sobre a história e o nosso papel no contexto de hoje da Igreja dos Irmãos. Né? Então, quando eu comecei a pesquisar sobre a questão, pesquisar no sentido de ser mais sistemático na pesquisa sobre o trabalho da Igreja dos Irmãos no Brasil, a gente vê que a importância da fraternidade da graça para o início do processo de alcance do Brasil pela Igreja dos Irmãos. Nós temos relatos de que o corpo da qual nós... o corpo que saiu antes dos progressistas, que estava, na verdade, ele continua a sua trajetória, e chegou ao Brasil, por exemplo, agora, no século XX, já no final dos anos 1900. Né? E é interessante que nós aqui começamos esse processo, né, 10 anos, praticamente 10 anos depois da constituição da Fraternidade da Graça, ou da Igreja dos Irmãos por Graça. Né? E a gente vai entender um pouquinho como é que essas coisas aconteceram. Né? Por que o Brasil foi olhado pela Igreja dos Irmãos naquela época para se iniciar um trabalho, que eu digo, sim, um trabalho promissor. Alguém poderia dizer assim, nós não crescemos tanto. Né? Nós não crescemos tanto. Claro que crescemos. Crescemos na medida daquilo que nós podemos desenvolver. E se nós realmente quisermos avançar mais, nós temos que fazer coisas diferentes e melhores. Né? Mas esse olhar, a Igreja dos Irmãos no Brasil, salvo engano, posso estar errado, mas eu creio que é o terceiro país com mais igrejas implantadas, igrejas e congregações implantadas no mundo. Atrás da África, os países da África, especialmente, e depois dos Estados Unidos. É importante que a gente fale e diga isso para o nosso contexto. Né? Que às vezes a gente diz assim, nós somos um ponto no oceano Igreja dos Irmãos. Não é bem assim. Tá? Então, é só para te dar uma deixa aí e tal. Tá? Bem, mas essa nova fraternidade, obviamente, trouxe para esse cenário essa discussão que nós já começamos aqui, que tem a ver com o governo da igreja, a relação com a cultura e o quadro ou o marco doutrinário da Igreja dos Irmãos. Esse material vocês vão encontrar no livro do Todd Scholes, Restaurando a Casa. Tá?
A Constituição da Igreja dos Irmãos por Graça, ela trouxe essas questões para que a igreja pudesse pensar, né? O que seria o governo da igreja? Seria uma denominação? Seria uma congregação? A relação com a cultura, né? Ou seja, qual o nível de influência no contexto cultural, né? Relacionado a uma questão mais moral ou à missão da igreja? E o marco doutrinário, o quadro doutrinário neste contexto, né? A gente vai tender mais para o irmanismo histórico ou para o evangelicalismo que estava produzindo movimento na nação americana naquela época, com novos nuances, vamos falar dessa maneira. Então, essas três coisas, elas perseguiram a Igreja dos Irmãos, não só a partir da Igreja dos Irmãos da Graça, mas até antes, nós falamos sobre isso em 2 aulas atrás, né? As questões relacionadas ao governo da igreja, as questões relacionadas à cultura e a questão relacionada ao marco doutrinário, ao quadro doutrinário da Igreja dos Irmãos, né? Ok? Quais seriam os fundamentos? Para onde a igreja tenderia nesse contexto do governo, da relação com a cultura e do marco doutrinário? E esse a gente vai discutir um pouquinho nesta conversa aqui de hoje, tá? Então, primeiro vamos falar do governo da igreja. Denominação versus congregação. Tá? O que seria? Eu vou trazer 2 palavras aqui para a gente colocar como pano de fundo. Tá? Eu vou falar entre autonomia e cooperação. Autonomia e cooperação. É importante que a gente fale sobre isso para hoje. Tá? O que vem a ver? Que venha a ser tudo isso. Tá? O governo da igreja sempre foi um processo de discussão no contexto da Igreja dos Irmãos. Ainda hoje se discute isso. Né? Quando eu compreendi um pouco mais o contexto da Igreja dos Irmãos, que eu falava que a Igreja dos Irmãos não é uma denominação, muita gente ficava chateada comigo. Agora você não vai ficar chateado mais comigo, né? Se você se chateava, é claro. Mas essa ideia de denominação versus congregação é algo que permeia a história da Igreja dos Irmãos. Tá? E tem a ver com autonomia, né? A autonomia da igreja. Tem a ver com as questões que envolvem governo da igreja. Tá? Então, a ideia... O que a igreja deve pensar? Como é que ela deve agir nesse contexto? Lembra que a gente falou sobre a pegadinha, que os irmãos se encontraram quando essa discussão surgiu? Bem, se as igrejas são autônomas, quem é que pode dizer para elas o que deve fazer? E se elas são autônomas, certo? É possível exigir cooperação delas nesse contexto? Então, são coisas que a gente fica sempre conversando e discutindo sobre isso, que é importante. Tá? O Dr. Kent, falando sobre essa questão que envolve denominação versus congregação, ele diz que o grupo da graça, o grupo que constituiu a Fraternidade da Graça, está comprometido em preservar a autonomia da igreja local, que era realmente a referência, para a igreja naquela época. Tá? E ele diz, em todas as suas conferências, tanto nacionais quanto distritais, estrutura americana, as igrejas do grupo da graça, ou as igrejas dos irmãos da graça, elas têm sido muito, vamos dizer assim, apegadas em termos de manter o princípio da autonomia das congregações. Por quê? Porque ela reconhece a soberania da igreja local. Se vocês observarem, a nossa Constituição, ela traz isso de uma forma muito forte também. As decisões da conferência, ou as decisões, vamos trazer para o nosso contexto da Convenção Nacional, não são, portanto, mandatos, mas orientações, recomendações, disposições para exercício conjunto. Embora a autonomia da igreja local seja reconhecida, porém,
há também uma necessidade comum de fazer com que várias igrejas autônomas trabalhem juntas e sejam associadas, como nos tempos do Novo Testamento, dizia o Dr. Kent. E isso é uma realidade que perpassa a história da Igreja dos Irmãos e chega, creio, em todas as comunidades onde ela foi instalada. Né? Reconhecemos a autonomia, mas também dizemos que é necessário que as igrejas autônomas trabalhem juntas e se associem, como era no tempo do Novo Testamento. Né? Atos capítulo 15 mostra isso. Tá? Então, nesse ponto, a Igreja dos Irmãos por Graça, ela se apegou à crença, que não era de hoje, né? Não era daquela época, uma crença que vinha há muito tempo, né? De que reunia as várias congregações, as várias igrejas em um corpo maior, como uma assembleia, por exemplo, estava de acordo com o padrão do Novo Testamento, que é visto lá em Atos capítulo 15, quando acontece o primeiro concílio da igreja, onde os objetivos, né, das assembleias, no caso, era centrarem em esforços cooperativos em vez de decisões vinculativas. Tá? A gente pode trabalhar um pouco mais essa ideia. Né? E a gente precisa realmente trabalhar muito bem isso. Porque para um corpo de Cristo que se pauta pela verdade bíblica, os relacionamentos pessoais bíblicos e a missão bíblica, isso é extremamente relevante, importantíssimo. Interessante que, anos antes da constituição do Grupo da Graça, o Dr. McLean já havia falado mais ou menos nesse sentido. Ele disse seria uma grande catástrofe, na opinião dele, que a Igreja dos Irmãos adotasse algum outro caminho, algum outro sistema de governo. Né? Por quê? Mas ele também, ao mesmo tempo, ele tinha ciência dos potenciais danos que um governo congregacional também pode trazer. Né? E ele comparou esse desvirtuamento, né, de um eventual governo congregacional errático, né, tão perturbador quanto o fascismo. Né? Se você já ouviu falar do fascismo, você vai entender o que eu estou dizendo. Tá? Mas é interessante que na sua maneira de olhar, né, o doutor ele disse o seguinte, né, observem aqui na tela. Ele diz, mas também a este respeito, como em muitos outros, a maneira mais fácil de perder nossa posição atual não é por repúdio, mas por definição errada e perversão do princípio congregacional, tornando-nos suas principais vítimas. Ele reconhece o risco. Ou seja, se o princípio congregacional se desvirtuar, provavelmente nós nos tornaremos as principais vítimas desse sistema desvirtuado. Então, ele continua dizendo, basta que coloquemos esse princípio a um extremo antibíblico e não cooperativo, para que os homens comecem a dizer, como já disseram, vamos abandonar esse sistema, porque ele só nos trouxe problemas. É impossível alcançar algo positivo, a palavra do Dr. McLean, se algumas igrejas persistem em ignorar os direitos dos outros, aceitando apenas a sua própria autoridade. Aqui reside o princípio da cooperação. Né? E ele conclui, como nos governos civis, nos quais temos visto individualismo anárquico, implicar em despotismo de um governo centralizado, igualmente na igreja, o caminho mais certo para a centralização do poder eclesiástico é através de uma total ausência de cooperação entre as congregações. Perceberam aqui? Dá para fazer algum tipo de comentário sobre essa fala do Dr. McLean em relação à questão dessa, vamos dizer assim, briga de força entre uma coisa e outra, ou seja, todo mundo entende uma denominação. A denominação, ela normalmente tem a tendência de ter uma estrutura hierárquica que funciona onde há um mandatário ou mandatório
decisões mandatórias, vinculativas, e que faz com que todas as igrejas denominacionais reunidas sobre a mesma bandeira tenham que se submeter àquelas decisões. No sistema congregacional é um pouco diferente, as igrejas são autônomas, mas elas devem cooperar entre si num espírito interdenominacional, ou melhor, de interdependência, que permita que a força da fraternidade se mantenha. Essa é a ideia. Tá? Não sei se você quer comentar alguma coisa aí, você que está curioso. Quiser comentar, agora é a hora. Boa noite aos irmãos e boa noite, Valdo. Boa noite. Eu acho que devemos olhar e considerar o fato de que as igrejas que entendem que devem cooperar mutuamente umas com as outras, nós podemos ver que são as igrejas que estão experimentando um pouco mais de crescimento, de harmonia, de prazer e alegria em poder servir. Eu acho que também a satisfação de você poder cooperar com outra ao mesmo tempo que dá satisfação para aquela que está recebendo cooperação. Então, eu posso ver que é disso que nós necessitamos, porque é esse o princípio ensinado e divulgado, né, pela Aliança Caris, e eu creio que nós devemos pegar esse caminho. Obrigado. Obrigado, pastor Soares. E ele não é uma coisa natural, gente. Isso é importante, a fala do pastor Arthur, porque às vezes, a gente imagina que isso é uma coisa natural, né? Então, porque estamos aqui juntos, então tudo vai acontecer dessa maneira, porque definimos assim, coisas dessa natureza. Não é verdade? Então, voltando aqui à tela, tá? O que McLean está falando aqui para nós? Ele está falando que essa prevalência, essa orientação congregacional que nós assumimos como igreja, não nos pode tornar refém do próprio sistema, não nos deve fazer refém do próprio sistema, né? E para que isso não aconteça, é preciso que haja uma cooperação entre as várias igrejas autônomas para que esse governo se mostre, de fato, saudável, né? E que não descambe para um despotismo, como ele diz, né? Semelhante aos governos que a gente encontra aí pelos países, pelas nações. Tá? Então, esse é um ponto extremamente importante para a gente entender o contexto da realidade da Igreja dos Irmãos por Graça, e como ela se constitui, né? Aliando essas ideias, vamos dizer assim, contrabalançando essas duas coisas. Isso é extremamente importante, né? Ou seja, nós não somos independentes, mas nós não somos independentes, né? Por isso, mas também não somos subservientes, no sentido de que eu recebo uma ordem e cumpro como igreja, né? Então, nós somos, sim, interdependentes, prevalecendo o sentido da autonomia da igreja local. Então, continuando aqui, né? É interessante que Peter Nade, que já em 1850, nós já falamos, vocês talvez não estejam lembrados dele, né? Mas esse homem foi um dos líderes da igreja, né? No início lá, nos primórdios da constituição da igreja no solo americano. Ele diz o seguinte, né? Embora os pregadores, aí ele está falando de algo interessante sobre esse contexto de congregação e a autoridade dos pastores, dos líderes, dos pregadores, como ele usa a expressão aqui. Embora os pregadores tenham o direito de compartilhar o evangelho e administrar a congregação, isso ele disse lá em 1850, né? Eles devem, no entanto, levar em conta que eles são responsáveis por sua conduta perante a igreja e, portanto,
não deve proceder de forma contrária ao conselho da igreja. Na verdade, é sua obrigação, ao lidar com os assuntos do reino da graça, sempre ouvir os conselhos da igreja, quando for possível. Ele não deve, o pregador, não deve acreditar, porque é um pregador da palavra, que está acima de todos os membros e que pode seguir qualquer proceder que julgar adequado. Está errado aqui, falta um L aqui. Tá? Certamente, o voto de cada membro conta igualmente, ou seja, cada um tem tanta autoridade na administração da igreja quanto os próprios pregadores. Sempre que os pregadores são confiados com todo o poder, o que é contrário às Escrituras, na administração da igreja, a igreja será sem dúvida corrompida. Palavras de Peter Nietzsche. Portanto, que a igreja tenha os olhos em seus pregadores, para que eles sempre possam agir de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo, pois é dever do pregador nunca evitar de declarar todo o conselho de Deus. Isso é uma declaração extremamente preciosa para nós, né? Que nos traz, olhando aqui, num contexto de 1939. Né? Então, o que eles estão querendo dizer? Tanto o Dr. McClain quanto o Peter Nett. Ele diz que o congregacionalismo, portanto, é o equilíbrio entre a anarquia e o despotismo, entre a desintegração das associações e uma rígida, vamos dizer assim, confraria estabelecida pela força da coerção e das regras igualitárias. Então, os irmãos, por graça, eles, na verdade, os irmãos, não só os irmãos por graça, mas os irmãos, historicamente, eles sempre tentaram manter esse equilíbrio ao longo da sua história, né? E continuam consistentemente lutando para definir esse princípio de uma forma que evite se aproximar de ambos os extremos, ou seja, a anarquia e o despotismo. A anarquia, todo mundo entende o que é, né? É o desgoverno. E o despotismo é o desvirtuamento de uma liderança individual, né, que poderia ser saudável, que passa a ser autoritária. Né? Então, deixa a autoridade para ser autoritário. Tá? Então, os dois aqui emitem mais ou menos essa ideia, né, que o congregacionismo, o sistema congregacional, certo? Ele é o equilíbrio entre esses dois extremos. Por isso, é importante que a gente pare para pensar. Né? É importantíssimo que a gente pare para pensar. É interessante que o Dr. McClain, ele pensou que a maneira de alcançar esse equilíbrio, na verdade, era através da aplicação geral de uma declaração de fé. Nós vamos ver isso aí mais na frente. Né? Lembram que nós concluímos a aula passada falando da mensagem do Ministério dos Irmãos. Né? Quando essa mensagem do Ministério dos Irmãos surgiu naquela época, ela, de fato, quando os ministros adotaram essa mensagem, ela ajudou a resolver aquela crise dos ventos modernistas que estavam incorporando na Universidade de Ashland e também estava reverberando, ou seja, replicando, né, nas experiências das igrejas locais. Né? É importante pensar sobre isso. Tá? Tanto que mais tarde o próprio McClain vai desenvolver uma série de incrementos a essa mensagem do Ministério dos Irmãos e também se constituirá mais tarde na base para a declaração de fé da Igreja dos Irmãos. Tá? Então, essas palavras, tanto de Nett quanto de McClain, elas expressam o princípio do congregacionalismo, ou congregacionismo, não apenas entre as igrejas locais, mas dentro das próprias igrejas. Esse é um outro ponto importante. Eu tenho desenvolvido ao longo desse tempo todo
que tenho trabalhado com a Igreja dos Irmãos, o que eu chamo de a interdependência dos corpos locais. Né? No congregacionismo, a interdependência dos corpos locais, ou seja, de uma igreja local e outra igreja local, nessa relação de eu dependo de você, você depende de mim, eu coopero com você, você coopera comigo, né? Ela é importante porque ela deve replicar o que acontece dentro da própria igreja. Né? E essas falas desses homens, ícones da nossa igreja, realmente são extremamente importantes. Né? McLean e Nietzsche, separados por uma boa quantidade de anos, né, quase 100 anos, né, eles foram capazes de concordar, né, sobre esse direito da igreja ali livremente e sem intromissão dos corpos externos. É claro que isso tem implicações. Né, não vamos negar. Não vamos aqui dizer que tudo acontece perfeitamente. Tá? Ok? É importante que a gente fale sobre essas coisas. Então, vamos continuar aqui. Tá? O segundo ponto tem a ver na relação com a cultura. Né? E aqui agora aparecem essas duas forças, a questão da moral e a questão da missão. Tá? Eu quero chamar a atenção de vocês para essa frase, né? No mundo, mas não do mundo. No mundo, mas não do mundo. É importante, muito importante que a gente fale sobre isso. Quando os progressistas, eles iniciaram e fizeram um movimento de ruptura, né, eles tinham certeza que tinham sido chamados por Deus para influenciar a cultura ao seu redor com o Evangelho de Jesus. Né? Isso não mudou com o surgimento da Igreja dos Irmãos da Graça. Na verdade, a Igreja dos Irmãos da Graça herdou a maior parte do trabalho missionário nacional e estrangeiro, como eu já falei. Mesmo aqueles surgidos antes de 1939. 1909, Argentina, 1919. Né? Então, os novos conselhos de missões, formados agora sob liderança de homens do Grupo da Graça, como foi notoriamente conhecido, né? Eles trazem agora uma nova visão, uma nova maneira de encarar essa realidade. Né? É importante porque isso faz com que as igrejas no solo americano comecem a crescer. Das 74 congregações que aderiram ao Grupo da Graça, lá no início do processo, em 1939, né? Em 1953 já eram 137, em 1980 eram 284 no solo americano. Então, da mesma maneira, praticamente todos os missionários no exterior e vários membros da gestão tomaram o viés do Grupo da Graça. Isso trouxe os novos ventos do trabalho missionário, como é o caso do nosso trabalho iniciado em 1949. Então, o que reside, então, essa discussão que envolve a relação com a cultura, então, existente, ou com a nossa cultura, podemos trazer isso para os nossos dias, né? É que o único obstáculo no olhar das pessoas daquela época que poderiam limitar o trabalho da Igreja dos Irmãos por Graça, na verdade, era a tentação de se conformar com a moralidade comportamental, ou seja, com a moralidade existente no mundo. Né? E isso, né, para o irmanismo histórico, para o movimento histórico da Igreja dos Irmãos, era uma coisa muito complexa. Né? Por quê? Porque durante a maior parte da sua história, os irmãos eles lutaram para preservar e promover a sua identidade em relação a outras denominações. Né? É importante pensar nisso. Ou seja, não apenas em relação àqueles que não eram crentes, mas também em relação aos outros grupos de crentes que existiam. O irmanismo histórico ele traz isso, né? Preservar e promover a sua identidade. Eu lendo o Todd Scholes, ele diz que um escritor disse que os irmãos tinham uma atitude decididamente negativa em relação às pessoas que discordavam deles.
Eu não sei se essa visão já se quebrou, ou se ela existe ainda, né? Ou se a gente reproduz esse tipo de visão, né? A Igreja dos Irmãos por Graça, no entanto, ele mostrou desde o começo do movimento, lá em 1939, o desejo de ser aceito dentro do movimento evangélico americano. Por isso, o grande litígio, grandes embates que passaram a existir naquela época. Por exemplo, quando Honk começou a publicar os seus artigos falando de uma posição antinomiana. Eu não vou esclarecer da pitaco sobre isso aqui, você já deve ter lido lá, né? Mas é aquela história de defender que os princípios orientadores do Sermão do Monte não se aplicavam, por exemplo, ao contexto da igreja. Era uma coisa complicada, né? Então, só para a gente entender essa força muito grande de que os irmãos tinham de promover a sua identidade, não somente em relação às pessoas que não eram crentes, mas também entre os crentes daquela época. Porém, a Igreja dos Irmãos da Graça, ele ousou mudar um pouquinho essa ideia, ou seja, ela quis ser aceita no contexto evangélico americano, certo? Por isso, teriam, obviamente, que destacar áreas de concordância comum e, por exemplo, atenuar os aspectos que, eventualmente, poderiam distorcer, né, essa ideia. Tá? Então, seria isso aqui, destacar áreas de concordância comum, sem maximizar os aspectos que os diferenciassem de outros grupos evangélicos. Tá? A gente pode dizer assim, mas será que a gente não se fragilizou no contexto da sociedade americana, de uma maneira geral, não ficou muito aberta essa possibilidade de que nós vamos aceitar, então, qualquer coisa? Não. Vamos falar isso um pouco mais quando a gente falar da declaração de fé. É importante que diga isso aqui. Tá? O zelo por não se conformar, vamos dizer assim, à cultura do mundo, né, nesse caso, passou a ser uma separação da questão dos comportamentos imorais da cultura do século, né, do século XX, né, embora que essa ideia ficou muito caracterizada com aquela questão do livrinho de regras, né? O pastor Bruce volta e meia, ele fala sobre isso, eu creio que ainda fala sobre isso, né? O que pode, o que não pode, o que pode, o que não pode, né? Porque na cultura evangelicalista, né, isso ficou muito forte naquele momento, e, no certo sentido, também se trouxe para as praças onde a igreja foi chegando essa questão, né, da questão de restrição, de não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Isso é muito legal. Né? Por quê? Porque é um ponto também para a gente poder pensar sobre os nossos processos que envolvem a preservação da identidade sem necessariamente cair no livrinho de regras. Né? O que pode e o que não pode. Tem muita gente na igreja que fica nesse contexto. Mas pode? Não pode? Pode, não pode? Né? Então, isso é muito interessante. Né? É claro que o cumprimento desses padrões, né, que a gente está falando aqui de não isso, não aquilo, poderia muito bem ser interpretado como um sinal de maturidade, né? E um desejo para influenciar a cultura daquela época. Tá? Mas isso pode também anuviar, né, ou desvirtuar a ideia, né, de que as pessoas têm uma necessidade muito forte de experimentar, né, o encontro transformador da mensagem de salvação pela fé. Isso a gente não pode abrir mão também. Tá bom? Então, nós paramos aqui, né? Essa questão que envolve a relação com a cultura, né? Esse novo momento, né, implicou em destacar as áreas de concordância comum, uma vez que a nova igreja queria também estar inserida no contexto dos grupos evangélicos americanos, né? Então, uma das coisas importantes que podia fazer seria, então, destacar as áreas de concordância comum com esses grupos, tá? E sem maximizar os aspectos que nos diferenciam deles, né? Como historicamente os irmãos desejavam fazer, tá?
Ok? Algum comentário? Não? Então vamos continuar. Tá? Vamos entrar aqui na outra parte que fala do quadro doutrinário, ou marco doutrinário da Igreja dos Irmãos por graça. Né? Aqui entra vamos dizer assim, um tensionamento entre o que nós chamamos de o irmanismo, né? Quando eu falo de irmanismo, nós estamos falando do movimento dos irmãos, tá? O movimento histórico da Igreja dos Irmãos. Tá? E o evangelicalismo. Por que evangelicalismo? Porque isso foi algo que se denominou no contexto americano, que foi muito forte. As igrejas estavam, vamos dizer assim, sendo alcançadas por esse movimento. Né? E aí a questão aqui era, né, mantemos a nossa posição histórica, no sentido do irmanismo, né, ou absorvemos alguma coisa do evangelicalismo vigente naquela época. Então, a palavra aqui é conciliação e declaração de fé para nós. Né? É importante que a gente pense sobre isso. Né? Ok? Por que conciliação e declaração de fé? Vou interromper aqui agora. Bem, o compromisso histórico dos irmãos com as formas do Novo Testamento, em tese, não se encaixava de uma forma fácil dentro do movimento evangélico americano. Levando em conta que a ênfase desse movimento, né, vamos dizer assim, eram dadas em declarações fundamentalistas de doutrina e experiências pessoais de conversão. Então, a Igreja dos Irmãos da Graça, né, ela tinha a seguinte posição. É claro que ela valorizava os costumes do irmanismo histórico. E ela valorizava e valoriza muito isso. Mas também ela tinha simpatia, né, para a sua adesão aos preceitos fundamentalistas doutrinários. Né? É aqui, no momento histórico, que nós vamos clarificar algumas coisas importantes para a nossa doutrina. E aí, então, Hoyt, foi um dos líderes daquela época, ele tentou, vamos dizer assim, unir esses dois valores, né, observando que as práticas das ordenanças deveriam ser uma parte essencial da nossa posição doutrinária e também um modelo para outros grupos evangélicos. Tá? Então, ele dizia o seguinte, o Hoyt, eu vou colocar aqui na tela, ele dizia assim, olha, entre as igrejas dos irmãos que compõem a Sociedade Nacional de Igrejas dos Irmãos, que era o conjunto de igrejas, há um fundamentalismo inquestionavelmente bíblico e louvável, que é admiravelmente reconhecido por muitos membros associados pertencentes a outras denominações. Tal ortodoxia, no entanto, não é acidental. Antes, baseia-se em uma perspectiva adequada do que significa o verdadeiro fundamentalismo. Aí ele diz o que significa: ritos bem definidos e providencialmente ordenados com a intenção de apresentar e conservar a verdade bíblica de forma concreta. Isso é uma preciosidade para nós. Né? Enquanto essa ideia de para onde que vai descambar, né, essa questão que envolve o marco doutrinário da Igreja dos Irmãos, agora a Igreja dos Irmãos por graça, né, é precioso ler essa proposição de trazer equilíbrio entre essas duas coisas, né, em trazer uma ideia unificada dessas duas, podemos dizer assim, forças concorrentes ou forças que poderiam uma sobressair a outra. Né? Então, ele diz muito claramente, né, que essa ortodoxia que a Igreja dos Irmãos tem, né, nesse fundamentalismo bíblico, baseia-se numa expectativa, numa perspectiva adequada do que significa o verdadeiro fundamentalismo. Né? Ritos bem definidos e providencialmente ordenados, com a intenção de apresentar e conservar a verdade bíblica.
Isso é muito importante, eu devia ter destacado aqui, a verdade bíblica de forma concreta. Aí a gente volta para aquela máxima da Igreja dos Irmãos, cunhada lá em 1882. A Bíblia, toda a Bíblia, nada além da Bíblia. Apesar de que a gente vai ver agora que a Igreja vai se inclinar para o desenvolvimento, sim, de uma declaração de fé. É extremamente significativo que a gente possa dizer isso para nós hoje, no século XXI. A ênfase, então, queridos, olhando essa fala do Reut, a ênfase na prática das ordenanças dos irmãos passou de um compromisso de recuperação das igrejas, quero ser como a igreja primitiva, para se tornar também um compromisso de demonstrar uma teologia sistematizada desses fundamentos, do fundamentalismo. E para os irmãos, para o movimento histórico dos irmãos, as ordenanças, a prática das ordenanças, sempre foi uma medida da verdadeira ortodoxia. Então, segundo algumas propostas, segundo algumas considerações, elas deveriam ser aceitas e incorporadas pela maioria das comunidades evangélicas, ou seja, era um movimento inverso. Eu, Igreja dos Irmãos, quero trazer isso para as outras comunidades, para que elas entendam que isso, de fato, é trazer a igreja primitiva para os nossos tempos. E o Dr. Bauman, nesse momento histórico, ele disse o seguinte: de fato, os irmãos praticam o batismo de ouro. E ele afirmou: porque não há denominação de cristãos evangélicos que não demonstre sua bênção à validade da trina imersão, pois aceito em suas congregações aqueles que foram batizados dessa forma e não exige um novo batismo. De forma que, praticamente todos os especialistas em história da igreja, de todos os credos existentes, concordam que a festa do amor por nós celebrada foi feita antes do pão e do vinho. É muito interessante isso. Porém, embora os irmãos tivessem praticado há muito tempo as ordenanças, sem prestar muita atenção às opiniões alheias, ou seja, a opinião de outras comunidades evangélicas, a Igreja dos Irmãos, por graça, tem procurado convencer outros evangélicos da necessidade de incorporar tem procurado mostrar, melhor dizendo, a importância de entender essas nossas crenças, e, quem sabe, até adotá-las. Então, as ordenanças, no certo sentido, demonstram, então, o cuidado da Igreja dos Irmãos por graça em estudar e cumprir, até nos mínimos detalhes, as práticas bíblicas. Embora alguns desses detalhes tenham sido parte de teologias muito maiores. E agora, em função disso, os irmãos incluíam o que, para muitos, soaram como movimentos estranhos, ou elementos estranhos ao movimento histórico dos irmãos. E entre esses elementos, há, segundo alguns comentaristas, estava a eleição incondicional, a segurança da salvação eterna, o dispensacionalismo e uma maior ênfase na graça em relação à obediência. Então, aqui nós começamos a entender o que surge de ênfase para o movimento dos irmãos nesse contexto histórico. Nesse contexto histórico. Ok? Então, nós podemos dizer o seguinte, que essa agregação desse contexto, foi importante, porque não somente se incluiu aquilo que nós já críamos, mas trouxe também para nós um contexto importante, como, por exemplo, o dispensacionalismo. É algo de certa forma, novo nesse contexto. Os primeiros irmãos não discutiam esse tipo de coisa.
essa questão que envolve a eleição incondicional, a segurança eterna, também não era uma fonte de discussão entre os irmãos naquela época. Apesar da herança, da reforma para nós, lembram? Nós falamos isso no primeiro dia de aula, ou no segundo, não recordo bem, tá? Para os irmãos, era algo que agora estava sendo colocado como sendo de importância para esse novo movimento, esse movimento crescente. Tá? Então, talvez o elemento mais significativo que a Igreja dos Irmãos por Graça adotou do fundamentalismo foi a vontade de, vamos dizer assim, colocar numa cápsula as suas crenças básicas em um documento escrito, coisa que a gente sabe, historicamente, sempre teve uma resistência. E aqui voltamos à questão da mensagem do Ministério dos Irmãos, que continuou em 1967, né, quando foi nomeado um comitê para, vamos dizer assim, redigir uma declaração de fé da Igreja dos Irmãos, da sociedade da Igreja dos Irmãos, tá? Da confraternidade da Igreja dos Irmãos. Né? Essa declaração de fé foi aprovada na conferência de 1969. Por anos a gente teve aqui no Brasil o Cremos, que foi uma tradução dessa declaração de fé. Né? Então, é importante que a gente lembre essas coisas, porque na declaração de fé nós vamos encontrar, então, os elementos básicos, o resumo daquilo que nós cremos, o conteúdo da nossa pregação e do ensino doutrinário. E aqui, queridos, aparece essa ideia da declaração de fé. Né? E na declaração, obviamente, né, vocês devem ter visto lá no nosso material da aula, tá? Ele aparece lá, né? Vocês leram a declaração de fé? Quero saber se o pessoal leu. Declaração de fé dos irmãos, né? A Bíblia, a Palavra de Deus, formada pelos 66 livros do Antigo e do Novo Testamento, verbalmente inspirados em toda a sua parte, portanto, totalmente sem erro, como originalmente dado por Deus. É isso? Enfim, tá? Para quem não leu, dá uma chegadinha lá no material e leiam lá os pontos importantes que foram consignados como um resumo daquilo que nós cremos naquela época. Tá? Todo mundo sabe que esse resumo hoje ele é nominado como? Quem se lembra? Eu coloquei isso na aula passada, eu acho, foi aqui nessa classe? Ou não? Está o Ricardo, inclusive, disponibilizou isso no nosso grupo lá. Lembra? O Ricardo colocou lá no grupo. Compromisso caris com a identidade comum. Lembra? E aqui, gente, as palavras do Dr. McLean são importantes que a gente reproduza, tá? Para nós, nesse momento. Tá? Porque uma declaração de fé, na verdade, ele pode ser um mero documento. E nesse ponto ele tem razão. Não basta ter uma declaração de fé, mas incorporá-la à instituição de forma legal e depois ter pessoas que tenham vontade de promovê-la e cuidar dela. Quando eu chamo a atenção de vocês aqui para perguntar qual é o nosso resumo da declaração de fé, é porque eu desejo, queridos, todas as pessoas na Igreja dos Irmãos, tenham a ciência dessa declaração. Porque senão a gente vai se perder em alguns momentos, né? Mas peraí, o que é que vocês creem? Interessante que minha irmã Lloyd recentemente mandou um material aqui dizendo, eu quero postar alguma coisa sobre a Igreja dos Irmãos e tal, né? E nesse contexto ela fala sobre a identidade. E aí eu resolvi agregar o link que você pode pegar diretamente lá no site da Aliança Caris, a nossa identidade comum. Né? O que é o resumo daquilo que cremos. Então, não basta ter só uma declaração. Né? Para você e para mim, não basta ter só uma declaração de fé. Né? Eu posso colocar aqui na minha parede. Né? Não é importante somente isso. Se dá para colocar, excelente. Mas a gente precisa incorporar
não somente do ponto de vista legal, mas incorporar do ponto de vista fático, do ponto de vista do fato, né? E aí nós temos que ter pessoas que possam promover e cuidar dela, né? Eu não sei quantas vezes você leu com seus filhos, com membros da sua igreja, essa declaração, se resume em declaração de fé. Né? Mas é importante, importantíssimo que nós tenhamos vontade de promovê-la no contexto da Igreja dos Irmãos. E não somente no contexto da Igreja dos Irmãos, mas para fora dela também. Né? Não nos recintamos lá na frente, dizer, a igreja não tem. Cadê? Né? Nós temos sido confrontados a essa realidade ao longo de alguns anos aí. Né? Então, não é puxar a orelha de vocês não, queridos, por favor, não é isso. É puxar a orelha da nossa própria história, né? Do nosso contexto como organização local, né? Ou uma organização nacional de igrejas, né? Que tem, sim, uma identidade que é comum, materializada num documento chamado Compromisso para uma Identidade Comum, né? E cabe a nós promover e cuidar dela. Né? Então, essa fala do Dr. McLean é extremamente relevante. Tá? Então, respondendo a essas 3 questões, nós podemos entender assim. Né? A gente vê que a questão aqui tem a ver com equilíbrio. Tá? Não somos uma denominação, na verdade, nós somos uma confraternidade que reúne congregações de todo o mundo, em todos os lugares, tá? Sem necessariamente ser uma denominação. Eu sempre disse e repito, se fosse uma denominação, talvez fosse muito mais fácil. Né? Mas, graças a Deus, nós somos uma confraternidade. Porque nela nós podemos fazer valer o princípio congregacional de governo que nos dê, de fato, uma dimensão correta de como proceder no mundo de hoje. Né? Relacionando-nos de uma forma saudável com a cultura, equilibradamente, e também tendo um marco doutrinário que preserva a nossa história do irmanismo, o irmanismo histórico, que nós herdamos dos primeiros fundadores do nosso movimento, e também os princípios do evangelicalismo que naquela época surgiram e que a Igreja dos Irmãos, por graça, ousou absorver naquilo que não contraria, certo? Aquilo que lhe é comum. Se nós olharmos, por exemplo, o preâmbulo do nosso documento hoje, de resumo da nossa declaração de fé, nós vamos encontrar lá 3 quadros. Né? Jesus é o centro, depois tem as nossas crenças fundamentais que nós compartilhamos com outros irmãos de cultura ortodoxa, ou seja, de um quadro doutrinário ortodoxo, e, por fim, o que nos diferencia de todos, que é a nossa identidade. Tá? Ok? E aí, a história, obviamente, continua. Né? Essa história, ela não para por aí. Tá? Gostei muito hoje, quando a gente estava começando aqui a conversar, né? A auxiliadora falou, que eu achei tão bacana poder vislumbrar essa história da Igreja dos Irmãos e tudo mais, né? Porque ela não para. Ela não para por aqui. Ela continua. Se a gente for saltar os nossos olhos no contexto do próprio material que nós temos, tá? Você vai ver que os anos 60, os anos 50, os anos 60, os anos 70 foram anos extremamente maravilhosos para a nossa igreja nos Estados Unidos e também para o mundo. Os anos 80, por exemplo, trouxe realmente coisas extraordinárias para o nosso contexto. O relato do material que nós temos diz respeito a questões relacionadas ao solo americano, norte-americano. Mas isso também se espalhou pelo mundo.
E essas questões que envolvem essas três áreas da Igreja dos Irmãos, a questão que envolve o governo, a questão que envolve a relação com a cultura e os marcos doutrinários, ou o marco doutrinário, elas continuam sendo vívidas e se apresentam volta e meia para discussão, para reanálise, para uma reconversa, entre outras coisas. E a gente viu isso, a gente vê no material que vocês têm, que foi disponibilizado, esse contexto, né? As três grandes controvérsias surgidas já no contexto da Igreja dos Irmãos da Graça, nos anos subsequentes, né? A controvérsia relacionada ao batismo, a controvérsia relacionada à questão da comunhão, entre outros, né? Nessa questão que envolve o batismo, a gente vai ver, né, que no contexto da Igreja dos Irmãos por Graça, aquilo que de fato era algo extremamente... os irmãos estavam aferrados a essa prática tão forte, como sendo algo quase que, para alguns até, quando leem os escritos de Mac, parece que confunde as coisas em relação ao batismo e à salvação. Né? E isso, de repente, pode ter levado ao legalismo por parte de algum movimento, de alguma ramificação da Igreja dos Irmãos, em relação a essas questões. Tá? Então, a gente viu que, na verdade, a prática do batismo, ela traz para nós, né, ela trouxe para nós, na Igreja dos Irmãos da Graça, tá, algo que, num certo sentido, vamos dizer assim, a gente procurou quase que descaracterizar essa relação muito forte que era dada em relação à questão da salvação e o batismo. Né? O batismo é importante, é um significado de obediência, é verdade. Né? Mas a gente tem que entender e continuar entendendo, né, que a entrada do crente no corpo de Cristo não é necessariamente, não está condicionada ao batismo. Né? Mas, para os irmãos da Igreja dos Irmãos por Graça, isso se revelou um ato extremamente importante, não somente como sinal de obediência da entrada no corpo de Cristo, mas também como uma porta de entrada, de acesso para a membresia na igreja local. Interessante que isso é histórico, a gente faz isso aqui ainda hoje. Né? Para você ser membro da Igreja dos Irmãos, você precisa, primeiro, ter a experiência pessoal de conversão, não é verdade? E depois, ter sido batizado e ter a idade mínima necessária para compor o corpo de membresia da igreja. Não é verdade? Então, isso é importante. Mas isso, com certeza, também trouxe algumas dificuldades para os irmãos dessa nascente comunidade da Igreja dos Irmãos por Graça e que se alongou pelo tempo. Né? E mesmo nos anos de ouro, nos anos dourados, nos anos 80, é interessante dizer isso aqui, né? Essas controvérsias sempre apareceram no nosso contexto. Eu não vou nem entrar no mérito das controvérsias que a gente tem hoje. Né? Tá? Mas o que se viu com o movimento dos Irmãos da Graça, né, foi uma avalanche de ações concretas para levar o Evangelho aos quatro cantos deste planeta. Né? Muitos campos foram abertos, principalmente nas décadas de 50 e 70. Né? Nos anos 80 apareceram novos campos missionários. Tá? Ainda nos anos... final dos anos 80, início dos anos 90, nós começamos a entender um pouquinho desse contexto mais geral da fraternidade e da graça, no contexto de ter um conjunto de estratégias que fossem unificadas para a fraternidade como um todo. E isso é importante dizer, porque aqui surge um movimento chamado o movimento de Cálice. Vamos falar um pouco mais do movimento de Cálice mais na frente, quando a gente for concluir o contexto da Igreja dos Irmãos no Brasil. Mas muitas coisas foram experimentadas
durante esse tempo na história da Igreja dos Irmãos. Tá? E eu vou deixar isso para vocês lerem no final da história que está no material. A suma é, tá? O movimento dos Irmãos por Graça, ele cresceu e se tornou o maior do movimento dos irmãos, a maior família do movimento dos irmãos. Né? Hoje nós só não temos trabalho na Austrália, na Oceania. Né? Mas em todos os outros continentes, nós estamos lá. 31 países. Pessoas que nutrem a mesma história e que cultivam a mesma identidade e desejam perpetuar essa identidade. Ultimamente, algumas ações têm sido feitas em relação à Igreja dos Irmãos. Tá? Algumas redireções na questão que envolve, por exemplo, essa ideia de confraternidade, ou as conferências da fraternidade nos Estados Unidos, né, redirecionando o foco para uma visão, ou para a visão, para a plantação de igrejas, para evangelismo, entre outras coisas. Né? Ultimamente, a gente tem trabalhado sob os auspícios da Aliança Caris para cumprir o que a gente chama de missão comum. Isso a gente vai falar também mais lá na frente. Tá bom? Então, o que a gente pode pensar de mais significativo na história da Igreja dos Irmãos para os nossos tempos hoje? Né? Como você se insere nesse contexto da Igreja dos Irmãos? Como a sua igreja participa no contexto da Igreja dos Irmãos? Né? Se você pegar o capítulo 10 do livro, você vai encontrar uma série de entidades que surgem no contexto da Igreja dos Irmãos, nos Estados Unidos, e que permitem, ele tem uma repercussão no contexto da Igreja como um todo. Né? Então, é claro que o crescimento dos muitos ministérios da nossa confraternidade podem, né, indicar que essa organização, esse grupo, esse movimento nosso, realmente tem um futuro brilhante, de uma maneira mais efetiva no contexto ministerial. Porém, a gente não pode perder de vista a nossa identidade. Nunca, nunca e nunca. Né? Essa identidade ela foi forjada, né, através de forças que trabalharam ao longo dos anos para criar essa, vamos dizer assim, dar a cara dessa fraternidade. Né? Eu me lembro aqui agora, né, alguns dos irmãos que passaram entre nós, alguns missionários com quem eu convivi. Né? Essa história é uma herança, né, sobre a qual nós podemos lançar as bases para um futuro, sim, este brilhante. Né? Então, a minha oração, o meu desejo é que nós possamos aprender um pouco mais, ler mais, estudar mais. Na próxima semana, quando a gente for falar da história da Igreja dos Irmãos no Brasil, né, certamente muitas coisas podem ser extraídas da sua própria vivência. E isso é significativo, porque, como eu falei lá no início da nossa jornada, né, a história, quem faz, somos nós. Somos nós que fazemos a história da Igreja dos Irmãos. Né? Qual é o seu papel nesse contexto? Essa é a pergunta que eu deixo nesse momento, para que a gente possa refletir. Tá? Então, vou abrir aqui, abre os seus microfones, você pode abrir aí e compartilhar conosco o que você pensa. Eivaldo, essa parte aqui que eles falam aqui ainda, né, sobre a declaração de fé da fraternidade, aí no ponto 5, eles colocaram aqui que o beijo santo é uma instituição divina a ser praticada por todos os santos na adoração pública de Deus. Ainda continua. E aqui no Brasil, como é que é feito aqui, se no Brasil também é feito isso? Me explique. Não é uma prática usual no nosso contexto.
tá? Mas é algo que os irmãos primeiro originariamente praticavam e que não é proibido praticar. Então, esse compromisso com a identidade comum traz isso nas práticas distintivas da Igreja dos Irmãos, no terceiro bloco, tá? Que é o bloco ligados às verdades bíblicas, às relações pessoais bíblicas e à missão bíblica, né? Vocês podem ver isso vou abrir aqui para vocês verem. Então, aqui nós temos o que é a nossa identidade comum, o resumo da nossa declaração de fé, tá? Então, esse documento ele tem essa estrutura, né? Ele tem o centro, que é a nossa identidade, afirma a nossa lealdade a Jesus, né? Eterna a Jesus Cristo, tá? Através do qual nós vivemos, nos movemos e existimos. Também o núcleo evangélico destaca as convicções, né? As doutrinas que nós comungamos, que nós temos em comum com os evangélicos da corrente ortodoxa histórica e as comunidades evangélicas mundiais que possuem um alto conceito de Deus e das Escrituras. Isso é importante que a gente veja isso, tá? Para a gente não esquecer, né? Então, tá aqui, você pode olhar isso aqui com carinho mais tarde, tá? Esse material foi distribuído, divulgado pelo irmão Ricardo, tá? E o terceiro bloco diz respeito à identidade de Caris, ou seja, a identidade da Igreja dos Irmãos, aquilo que nos distingue de todos, inclusive das comunidades ortodoxas evangélicas, né, que estão aqui no item 2, né, que resume o quê? As perspectivas e práticas compartilhadas entre nossas igrejas e nossos líderes ao redor do mundo. Aí vem, né, como nós devemos usar, lembra que da fala de McLean, né, incentivar os nossos líderes e igreja a usar esse documento para animar a próxima geração a entender, identificar-se e participar junto conosco, treinar novos discípulos para que cresçam e sirvam entre nós, orientar esses discípulos a se unirem a nós, fortalecer a compreensão e as convicções de nossos líderes e demais membros, além de ajudar-nos a nos relacionar de forma apropriada com aqueles que se associam a nós e discernir quais igrejas ou grupo de igrejas devem fazer parte do nosso movimento global. Tá? E aí você vai encontrar, então, né, a primeira afirmação, né? Está aqui, olha. Declaramos que Jesus Cristo é o centro, tá, das nossas experiências bíblicas que nós compartilhamos com todo mundo, né? O núcleo evangélico, que nós referimos, né? O contexto das doutrinas que nós compartilhamos com todos os crentes ou as igrejas que são ortodoxas como nós, e tem um elevado conceito de Deus e das Escrituras. Lembremos, a Bíblia, toda a Bíblia, nada além da Bíblia, tá? E, por fim, o que a gente chama de a nossa identidade, o que nos distingue dos demais, né? Então, nós temos um resumo dos compromissos ligados à verdade bíblica, tá aqui, certo? E aí ele vai falar aqui, ó, compreender a Bíblia e tal, e aí vem as ordenanças, tá? Nós afirmamos que o batismo, o selo e a habitação do Espírito Santo concorrem simultaneamente e tal. O batismo, Jesus deu as ordenanças para a igreja, o batismo testemunha acerca da realidade da nossa salvação e nos identifica como discípulos do Deus triuno. Portanto, promovemos a prática da tríplice imersão. Isso nos distingue, né? A Santa Ceia, ou a comunhão, testemunha sobre a nossa justificação, santificação e glorificação. A ceia tripartite, como nós chamamos, né? Os quais são realizados através de Jesus Cristo, e assim nós promovemos a prática desses símbolos, o pão e o cálice, o lava-pés e uma ceia. E aí ele vai falando, nós encorajamos a prática de outras ações simbólicas e bíblicas, tais como a unção com óleo, a oração pelos enfermos, a imposição de mãos para o ministério, dentre outros. Tá? E assim, são relacionados à verdade bíblica. Tá? Que mais? Tá? A questão do ósculo santo, né, tem a ver com como é que nós nos relacionamos, né?
Então, não há impedimento. É claro que, no nosso caso, não é uma cultura, né, pela qual nós simplesmente usamos, né, mas nós podemos usar, não há impedimento. Né? Nesse contexto aqui, ele não aparece mais como algo diretivo, mas não impede de nós usar. Tá? Ok? Ok. Então, vejam, eu disse, o que nos distingue, né? Compromissos adicionais ligados à verdade bíblica, compromissos adicionais ligados a relações pessoais bíblicas, né? E o compromisso ligados à missão bíblica. A missão bíblica, não preciso explicar, é fazer discípulo de todas as nações, né? Que é algo que nós não podemos abrir mão, precisamos perseguir isso como sendo o principal mandado de Cristo. É só porque eu estava lendo na postinha, tu falou daí do óleo santo, né? Tem igreja dos irmãos ainda que usa o óleo assim para fazer alguma oração, alguma... Boa pergunta, né? Aqui no Brasil não é uma prática usual e eu não sei se alguma igreja dos irmãos, por graça, pratica isso de uma forma usual. Né? Talvez o Bruce pode nos ajudar aí com... Na África, lá na África eles gostam... Ele anda mais pelo mundo do que eu. Na África eles gostam muito dessas coisas, assim. Eu sei que a Argentina eles usam, e usa aqui nos Estados Unidos um pouco. Eu já ouvi falar de várias coisas que aconteceram. África, eu não estou sabendo. Eu nunca ouvi falar quando eu estava lá. Mas eu sei que Estados Unidos acontece entre alguns e a Argentina é bem praticado. Não, tá vendo? Esclarecimento adicional aí. Tá? Existe hoje, no nosso contexto, algumas controvérsias relacionadas à questão da ceia do Senhor, né? Por conta de algumas particularidades da cultura das nações. Né? Sobre a questão de, vamos dizer assim, a temporalidade, né? A questão do tempo de fazer o culto da ceia, né? Eu conheço situações de igrejas que praticam, por exemplo, a ceia, parte da ceia, na minha opinião, né? Por exemplo, só com o pão e o cálice em alguns lugares, né? E aí, para alguns domingos, e num determinado domingo do mês, ou de 2 em 2 meses, faz a ceia completa. Eu, pessoalmente, não me alinho a esse tipo de postura, mas, né, a gente sabe que existe. Não é o caso do Brasil. Bem, se nós não temos nenhuma outra pergunta, certo? Eu confesso que a gente vai encerrar hoje. Eu sei que alguns de Macapá apareceram, conseguiram se conectar, outros, a luz foi interrompida durante a aula, né? Então, a gente está com essa questão para o pessoal lá de Macapá. Então, vamos continuar orando por esses irmãos, pela situação lá, e para que Deus realmente supra, né, completamente essas coisas e que eles possam voltar à sua vida à normalidade. Tá? Então, essa aqui, meus irmãos, foi a 10ª aula, tá? Faltando aí 2 aulas, é isso, né? Faltando 2 aulas, mas se precisar de mais uma aí, não tem problema, não. Ok? Vou enviar daqui a pouco a lista de chamada para vocês darem uma olhada lá, ver se está tudo certinho. E vou enviar o vídeo para vocês também até final dessa semana aí. Vai dar para enviar o vídeo dessa aula aí do Ivaldo, tá? Ok? Então vamos orar nesse momento. Eu vou pedir que o Jorge, lá de São Miguel do Guamá, já está até com áudio ligado aí. Posso orar aí para nós, Jorge? Deus, nós somos gratos ao Senhor por ter nos dado a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por este momento que nós passamos estudando sobre a história da igreja. Nos ajude, Deus, na compreensão, muita informação, ajuda-nos com que possamos absorver todas essas coisas. E que tudo que estamos aprendendo, Deus, seja para a honra e glória do Teu nome. Em Jesus nós oramos. Amém.